Coloridos, crocantes por fora e cremosos por dentro, os M&M's são muito mais do que apenas um doce. Eles são um ícone mundial. Estão nas prateleiras dos supermercados, nos cinemas, nos sorvetes e até mesmo em cima de pizzas doce. Mas você aí já parou para pensar como essas pequenas joias de chocolate são feitas? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai te levar direto para dentro da fábrica e mostrar todos os segredos por trás da produção dos M&M's, desde a seleção dos ingredientes até os testes finais de qualidade. Se prepara, porque o processo é tão impressionante quanto o sabor. E é claro, antes de continuar, já deixa seu like aqui embaixo no vídeo e se inscreve também aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o universo da indústria. Agora sim, bora pro vídeo. A história dos M&M's começa em 1941, quando Forrest Mars teve a ideia de criar um doce que não derretesse facilmente nas mãos. Inspirado por uma técnica utilizada por soldados na Guerra Civil Espanhola, ele desenvolveu os M&M's como uma opção prática para os militares americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A casquinha crocante de açúcar protegeu o chocolate do calor, tornando-os ideais para condições extremas. Após a guerra, o doce rapidamente conquistou os consumidores civis, expandindo-se pelos Estados Unidos e ganhando novas variedades ao longo das décadas. Na década de 1980, os M&M's atravessaram fronteiras e se tornaram um fenômeno global, com fábricas estabelecidas na Europa, Ásia e América Latina. A marca também diversificou seus produtos, introduzindo versões com amendoim, chocolate branco, recheios crocantes e até sabores sazonais. Aqui no Brasil, os M&M's chegaram oficialmente na década de 1990 e rapidamente ganharam espaço entre os consumidores. Com campanhas publicitárias marcantes e personagens carismáticos, o produto se tornou um dos chocolates mais populares do país. Hoje, além das embalagens tradicionais, é comum também encontrar M&M's em sobremesas, como sorvetes, milkshakes e bolos, consolidando a sua presença no mercado brasileiro. O sucesso dos M&M's foi imediato, e o que tinha começado apenas com uma ração militar logo conquistou o público geral. Ao longo dos anos, os M&M's se tornaram um símbolo da cultura pop, aparecendo em filmes, comerciais icônicos e até inspirando produtos personalizados. Hoje, as fábricas da Mars produzem mais de bilhões de unidades de M&M's por dia, distribuídas pelo mundo inteiro, em diversos formatos e sabores para atender os diferentes mercados. Mas afinal, como essas pequenas joias coloridas são produzidas? Bem, é o que a gente vai descobrir agora. Produção do chocolate. A jornada dos M&M's começa com a produção do chocolate. Tudo se inicia com a seleção dos ingredientes de alta qualidade: cacau, leite em pó, açúcar e manteiga de cacau. O cacau utilizado vem principalmente das regiões tropicais da África Ocidental, América Latina e algumas partes da Ásia. O cultivo do cacau hoje exige condições climáticas específicas, como temperaturas elevadas e alta umidade. Pequenas fazendas familiares são responsáveis por grande parte da produção mundial, e o processo envolve a colheita manual das vagens de cacau, a retirada das sementes e a sua fermentação, que pode durar até uma semana. Após a fermentação, os grãos são secos no sol e enviados para as fábricas, onde serão torrados e processados para a extração da manteiga de cacau e dos sólidos que darão a origem ao chocolate utilizado nos M&M's. No Brasil, um dos maiores produtores de cacau do mundo, a cultura do fruto é concentrada principalmente nos estados da Bahia e do Pará. Durante décadas, o país foi um dos líderes na exportação de cacau, mas enfrentou desafios com pragas que afetaram as plantações. Atualmente, há um esforço crescente para tornar a produção mais sustentável, que práticas que valorizam o cultivo agroflorestal e garantem também a melhor qualidade do cacau brasileiro. Parte dessa produção abastece o mercado interno, enquanto o restante é exportado para a indústria de chocolate ao redor de todo o mundo, incluindo a fabricação de M&M's. Ingredientes como cacau, o leite em pó, o açúcar e a manteiga de cacau são inicialmente preparados separadamente antes de serem combinados na produção de chocolate. Mas de onde é que vêm esses ingredientes? Bem, o leite em pó utilizado na produção de M&M's é adquirido de fazendas leiteiras certificadas, onde o leite fresco passa por um processo de desidratação para aumentar a durabilidade e facilitar o transporte. Já o açúcar, essencial para o sabor doce do chocolate, é extraído principalmente da cana de açúcar ou da beterraba açucareira, dependendo da região de produção. Já a manteiga de cacau é obtida diretamente dos grãos de cacau após a torra da prensa, garantindo assim uma textura cremosa do chocolate. Aqui no Brasil, algumas fábricas também utilizam o cacau nacional, integrando a produção local ao processo industrial. Após a seleção e preparo dos ingredientes, eles são misturados para formar uma pasta homogênea de chocolate. Em seguida, essa pasta passa por um processo chamado de refinamento, onde ele é moído em refinadores de rolos ou em moinhos de esferas, reduzindo as partículas a um tamanho inferior a 20 micrômetros. Esse processo, pessoal, leva em torno de 12 a 24 horas e garante que o chocolate tenha
uma textura uniforme e aveludada. A temperatura de refinamento é cuidadosamente controlada, variando entre 45 e 50 graus Celsius, para evitar a degradação da manteiga de cacau. Esse refinamento preciso é o que dá aos M&M's aquela textura suave que derrete na boca. Após o refinamento, o chocolate segue para a etapa de conchagem. Esse processo consiste em misturar e aquecer o chocolate por várias horas, eliminando qualquer umidade excessiva e aprimorando assim o sabor. Assim, ele ganha a textura e o aroma ideais antes de ser moldado. Após a conchagem, o chocolate atinge a sua textura ideal. Então, é despejado em moldes especiais que formam pequenos discos de chocolate. Esses moldes garantem o formato característico dos M&M's, ligeiramente achatados. Depois de moldados, os centros de chocolate passam por um túnel de resfriamento, onde endurece antes de seguir para a próxima etapa, o revestimento de açúcar. Agora que os centros de chocolate estão prontos, é hora de adicionar a icônica casquinha de açúcar que faz dos M&M's um doce tão especial. Esse processo ocorre dentro de grandes tambores giratórios, também conhecidos como dragadeiras, onde as pastilhas de chocolate são continuamente agitadas enquanto recebem camadas finas de xarope de açúcar líquido. Conforme os tambores giram a uma velocidade controlada de aproximadamente 20 rotações por minuto, o xarope é pulverizado uniformemente sobre cada unidade para garantir assim a cobertura homogênea. Depois de cada aplicação de xarope, ocorre a secagem dentro dos próprios tambores, onde o fluxo de ar quente a 50 graus Celsius ajuda a evaporar a umidade, permitindo assim que a camada endureça e forme aquela casquinha crocante. Esse processo é repetido entre 6 e 8 vezes, até que cada M&M atinja a espessura perfeita de revestimento. Pode variar entre impressionantes 0,3 e 0,5 milímetros. Com a casca formada, chega a etapa de coloração. As cores vibrantes dos M&M's são aplicadas através de um processo cuidadoso chamado de coloração por pulverização, no qual o corante alimentar líquido é misturado ao revestimento final. Durante essa etapa, cada lote de M&M's passa por ciclos de secagem para garantir que a tinta fique fixada sem comprometer a textura crocante. Essa é a fase que dá origem às famosas cores como vermelho, azul, amarelo, verde, marrom e laranja. Por fim, as pastilhas passam pelo polimento, que é realizado dentro de tambores de acabamento onde são aplicadas camadas finas de cera de carnaúba ou cera de abelha. Esse polimento confere aquele brilho característico dos M&M's e protege também o revestimento contra umidades e rachaduras. Agora, com a casca crocante e colorida, os M&M's estão prontos para a próxima etapa, a impressão do icônico M branco. Impressão do M. Esse processo é feito através de uma técnica chamada de almofada impressa, também conhecida como tampografia, que permite marcar com precisão a superfície curva dos confeitos sem comprometer sua textura ou estrutura. Tudo começa com a alimentação dos confeitos em bandejas vibratórias, que posicionam cada M&M corretamente antes da impressão. Essas bandejas são conectadas a um sistema automatizado que direciona os M&M's para o equipamento tampográfico. Nesse sistema, um clichê de aço inox gravado com a letra M é coberto por uma tinta alimentar branca que é a base de água. Em seguida, um tampão de silicone pressiona a tinta sobre o clichê e o transfere suavemente para a casca do M&M, mesmo que ele tenha pequenas variações de forma. Após a aplicação da tinta, os confeitos passam por um sistema de secagem por ar quente forçado, que atua entre 40 e 55 graus Celsius durante alguns segundos para garantir a aderência da tinta sem comprometer o brilho do revestimento. Esse tempo de secagem é ajustado conforme o clima e a umidade do ambiente, geralmente variando entre 10 e 20 segundos. Para finalizar, os M&M's são direcionados para um sistema de inspeção visual automatizada, que é feita com câmeras de alta resolução. Esse sistema, pessoal, identifica falhas na impressão, como desalinhamentos, manchas ou a própria ausência do M, descartando qualquer unidade fora do padrão. Só depois disso que os confeitos seguem para o controle de qualidade e embalagem. Controle de qualidade e embalagem. Antes dos M&M's chegarem às prateleiras, eles passam por um rigoroso controle de qualidade para garantir que cada unidade esteja dentro dos padrões da marca. Esse processo começa com a triagem automatizada, onde sensores verificam se há confeitos quebrados, mal revestidos ou sem um M impresso corretamente. Um dos testes mais curiosos é o teste de queda, onde os M&M's são jogados a uma altura específica para garantir que sua casca resista ao impacto sem rachar. Isso assegura que o produto se mantém intacto desde a fábrica até o consumidor. Após aprovados no controle de qualidade, os M&M's seguem para a etapa de mistura de cores, onde máquinas especializadas garantem que cada pacote contenha uma proporção ideal de cores, mantendo a experiência visual icônica do produto. Por fim, as máquinas automatizadas pesam e embalam os confeitos em diferentes formatos e pacotes, desde pequenos sachês individuais até grandes pacotes para compartilhar. A embalagem é selada hermeticamente para preservar o frescor e evitar a entrada de umidade.
Com tudo pronto, os M&M's estão prontos agora para serem distribuídos para todo mundo. E assim terminamos a nossa jornada pelo fascinante processo de produção dos M&M's, desde a seleção dos ingredientes até o rigoroso controle de qualidade. Cada etapa é cuidadosamente planejada para garantir que essas pequenas pastilhas de chocolate cheguem perfeitas aos consumidores. Agora que você sabe como eles são feitos, conta aí pra gente qual é o seu sabor ou cor favorito. Deixa nos comentários. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece também de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever para mais curiosidades e vídeos como esse. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.